A gente entender algumas coisas dentro desse assunto que estamos discutindo, e eu queria que você não perdesse a explicação de hoje, porque é de suma importância nós entendermos o contexto judaico-cristão que vem da palavra de Deus, certo? E uma das coisas que eu tenho prezado bastante aqui é para nós não fugirmos em nenhum momento da hermenêutica, certo? O que é a hermenêutica? São regras básicas de se analisar um texto. Então, a primeira regra básica da hermenêutica é você jamais tirar o texto do seu contexto, porque existe alguma coisa que vem antes do texto e existe o que vem depois do texto, certo? Então, nós temos que perceber isso com muito carinho antes de nós pegarmos o texto. E muita gente pega o versículo, retira do contexto e começa a falar um monte de bobagens. Então a gente tem que entender que a hermenêutica é a palavra, é a ciência básica da interpretação da Bíblia e da interpretação de todas as outras coisas. É usada a hermenêutica também na arqueologia, a história se utiliza muito da hermenêutica, porque você não pode pegar, por exemplo, um artefato e tirar ele do tempo em que ele foi estabelecido, onde ele foi feito, as mãos que o fizeram, como é que aquele artefato foi parar ali. Então você analisa de acordo com o tempo, a cultura que fez aquilo ali e tudo mais. Você não pode trazer para os nossos dias e analisar com os nossos dias. Então são regras muito importantes e a gente tem procurado seguir ritualmente essas duas regras, que são primeiro a hermenêutica e depois a exegese. Jamais a exegese primeiro, porque senão gera heresia. O problema de muita gente é fazer exegese da palavra em si, ignorando a hermenêutica do texto. Aí acaba falando bobagem. É o que acontece às vezes com quem acha que a expressão filhos de Deus está sempre ligada a anjos. Por quê? Ele vai lá em Jó é anjo, ele vai em outros lugares é anjo. Aliás, anjo é a palavra mais usada. Já que a gente está falando de escatologia, se você contar a palavra anjo só no livro de Apocalipse, a palavra que mais aparece, que mais se repete no livro de Apocalipse é a palavra anjo, tá? A palavra anjo é a que mais se repete, porque são eles os executores de Deus. Então, o que é um anjo? É aquele que executa as coisas que Deus tem para executar. Eles são o poder executivo de Deus. Deus é o poder total. Deus tem o poder legislativo, Deus tem o poder judiciário, porque ele também julga as pessoas, mas são os anjos que executam as ordens desse poder judiciário de Deus. E Deus também tem o poder executivo. Então ele tem o poder legislativo, ele cria as leis, né? Ele julga, então ele é judiciário e ele é o executivo, ele executa também. Mas tudo isso através dos anjos. Então é importante você aprender a questão da palavra anjo, porque anjo é sempre um emissário. Por isso que ele pode ser um anjo de Deus, ou como nós falamos ontem, um anjo do diabo. O diabo também tem os seus anjos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui, por essa live que estamos começando, por mais uma noite, Senhor, que tu permites que tenhamos, Senhor, a tua palavra para lermos, enquanto em muitas nações já não é mais permitido ter a palavra de Deus, muitas nações já estão sendo perseguidos, teus servos já estão sendo mortos por seguir a palavra de Deus, muitos estão sendo torturados em muitas nações, mas graças ao teu bom nome e à tua misericórdia, nós ainda temos a condição de pregarmos livremente o teu nome, o teu evangelho, o teu sacrifício na cruz. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Já que estamos falando desse termo, anjos e demônios, ontem falamos bastante a respeito dos demônios, eu tinha mais coisa para falar, estava tudo ali no nosso laptop, mas como ele infelizmente está de castigo, eu não tenho como, né? E se eu for tentar falar o que já estava tudo organizadinho ali, eu vou acabar estragando o que já estava tudo organizado. Então eu vou pular um pouco essa questão, deixar os demônios um pouquinho de lado
Eu sei que muita gente estava querendo fazer a sequência e eu vou fazer essa sequência sim. Vamos fazer lives aqui para, inclusive, dar a vocês algumas características, né? Eu me lembro quando eu estava até conversando com a psicóloga Regina, eu fiz 2 cursos na área de psicologia, um é o psicopatologia, identificação de doenças mentais, e o outro foi o curso de capelania. Na minha época, quando eu fiz capelania, não era esse curso fácil, que veio um professor de vez em quando, uma aulinha e tal. Não, ele tinha que ter graduação. Então, você tinha que ser graduado dentro de um contexto. Então, como eu era graduado em teologia, né, bacharel em teologia, então eu pude fazer essa pós-graduação. Então, eu tenho pós-graduação em capelania, dentre outras coisinhas que a gente andou estudando também. Então, eu me lembro que para fazer o estágio da capelania, eu fiz no Hospital do Andaraí. Então, eram 6 meses, 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas. A gente ficava 6 horas fazendo e depois pegava os vistos e tal, fazia o relatório. E na psicopatologia, foi no antigo Hospital de Engenho de Dentro, não sei se ainda existe, que era um sanatório de doentes mentais, e a gente fazia lá. Eu me lembro até de uma coisa muito interessante, que quando eu estava chegando com o carro, nos primeiros dias do estágio, estava colocando o carro e era um lugar bem aberto, né? Porque ali funcionava como uma espécie de sanatório de doentes mentais, mas os doentes menos agressivos, doentes mais tranquilos, tinham liberdade de cantar, de andar, de caminhar por todo o terreno. Então a gente entrava com o carro, os portões se abriam e lá dentro a gente escolhia uma vaga no estacionamento. Quando eu vinha chegando, então, com o carro para pôr no local que era dos médicos, mas como a gente já tinha o crachá e tal, eu tinha o jaleco para poder entrar, então eles achavam que a gente era médico também, né? Então, o estágio não era na área de psicologia, né? Era na área da psicopatologia. Mas eu precisava fazer esse estágio lá. E eu ia colocando o carro e de repente um deles vai, não pode botar o carro aqui não, aqui não pode botar o carro aqui não. Eu falei, mas por que eu boto o carro sempre aqui? Não, aqui não. Aqui é um hospital de maluco. Só quem pode botar o carro aqui é maluco. Aí eu falei, então tá tudo certo, eu também sou maluco, eu posso botar o carro aqui. Aí ele falou, o senhor é maluco? Então peraí que eu vou lhe ajudar, vai mais pra frente um pouquinho, vai colocando pra ali, vai pra lá mais um pouquinho. E o camarada acabou ficando meu amigo, e durante as outras vezes que eu ia lá, eu cheguei a ver bem umas 4 ou 5 vezes ele lá, e sempre que eu chegava, eu até levava para ele uma maçã, um troço qualquer lá, que eles gostam muito, né? Não sei se ainda funciona. O Hospital de Engenho de Dentro já tem muitos anos. E nós descobrimos nesse estágio que praticamente 50% a 60% das pessoas que ali estavam internadas não tinham doença mental. O que tinham era influência diabólica na vida delas. Eram demônios, eram possessões demoníacas. E muitas delas, na hora que o demônio era expulso, elas voltavam ao normal. Mas, infelizmente, por falta de um acompanhamento pastoral adequado, né? Muitos pastores, infelizmente, não entendem esse contexto do aconselhamento e do estudo bíblico. Ele acha que a pessoa aceitou Jesus, já está resolvido, e aí a pessoa acabava se perturbando de novo e o demônio voltava, como nós vamos ler a respeito das pessoas das quais saem demônios, e se ela não se conserta com Deus, aquele demônio que saiu, ele vai chamar outros 7 piores do que ele, vão ser 8 no total e vão invadir a casa de novo. E aí o próprio Jesus diz que o estágio daquela pessoa no final vai ser pior, muito pior do que quando era no começo, porque ela não se manteve limpa conforme ela deveria manter a sua vida. Mas vamos deixar os demônios de lado. E hoje eu quero, então, falar um pouquinho sobre anjo, e já que eu vou falar sobre anjo, eu quero falar sobre o principal anjo que aparece na Bíblia, que nós o conhecemos como anjo do Senhor. É muito comum nós encontrarmos orações, hinos, e muita gente falando sobre o anjo do Senhor. Eu cresci no Evangelho, né? Me lembro, eu aceitei Jesus com 8 anos de idade, e muitas coisas eu fui
vendo, e até hoje existem hinos, né? O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, a doença sai quando o anjo do Senhor começa a operar. E em muitas igrejas, anjos são muito mais respeitados do que se você disser assim, ó, o glorioso Jesus Cristo está aqui, então houve um amém, um glória a Deus. Mas se alguém disser, irmão, estou vendo um anjo passeando no meio da igreja, anjo passeando no meio da igreja, dá um sucesso fantástico. O povo aplaude, o povo gosta, o povo se anima, dá aleluia. Se você vê que tá, se disser que está com a espada na mão, então aí é que o povo vibra mais. Eu não sei porquê, mas o aprendizado, né? E quando o problema acontece, eles vêm com aquela ideia do anjo da guarda. Ah, Senhor, guarda o teu servo, a campo tal. E usam textos bíblicos de forma errada, inclusive o Salmo, que eu quero ler com vocês aqui, que é o Salmo 34, versículo 7, sobre o anjo do Senhor que acampa ao redor. A gente vai falar sobre ele já já. Então, quem é essa figura fantástica, conhecida como o anjo do Senhor? Sempre que Deus se manifesta, ele se manifesta através de um anjo. Então, os anjos são o executivo de Deus. Ele dá a ordem, os anjos executam, certo? Mas há uma pessoa da Trindade que muitas vezes se manifesta. É aquele que se revela. Então, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quem se revela para o homem é a palavra, é o verbo, é aquele que se mostra. Esse é Jesus. Certo? Jesus é o que se revela, é o que se mostra, é o que veio ao mundo, é o que nasceu como homem, é o que vestiu, né, o corpo de um ser humano comum para poder sofrer pelo ser humano. Então Jesus é o que se revela, é o que se mostra, porque o Deus Pai Todo-Poderoso nunca foi visto. Não, ele não é visto. Então nós falamos com ele através de Jesus. O nosso caminho para o Pai, ele tem como porta principal Jesus. Jesus abre essa porta para que a gente possa entrar. Jesus nos dá condição de falarmos com Deus através dele mesmo, Jesus. Mas como ele se apresentava no passado? E é aí que a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente lê a expressão o Senhor apareceu a fulano, muitas vezes nós estamos confundindo a expressão, porque quem está aparecendo ali é um ser que nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? É quando Deus, na parte da Trindade, no caso Jesus Cristo, se manifesta de forma humana para se comunicar com os homens, certo? Deus também pode se comunicar de forma audível, Deus pode se comunicar através de uma visão, só aquela pessoa vê, né? Inclusive ontem me fizeram uma pergunta que na casa dela o copo levita, se o diabo pode fazer isso. Eu vou explicar isso com calma. O diabo não tem como pegar num copo, um espírito maligno não tem como pegar num copo, mas ele pode usar a mente daquela pessoa. E se ele usa a mente da pessoa, se o diabo possui a mente da pessoa, a pessoa pode ver tudo acontecer, certo? A pessoa pode ver tudo. Num sonho, você está deitado numa cama e a tua mente está dentro d'água, a tua mente está viajando, a tua mente está no navio, a tua mente está em tudo quanto é lugar. E você sente todas as emoções, porque os sonhos são pensamentos. E naquele pensamento, você acaba vivendo todas as coisas que um sonho normalmente acontece. Então, o diabo pode jogar pensamentos, o diabo pode dominar a mente das pessoas, e dominando a mente, a pessoa pode ver coisas, pode ouvir coisas, pode ver coisas aparecendo, e é terrível. Então, por isso que a nossa mente tem que estar muito limpa, muito lavada. Mas eu prometi que deixaria os demônios para depois, para me deter mais no anjo do Senhor. Ele vai aparecer sempre, mas a gente tem como destacar essa figura importante. E eu queria que você entendesse. O primeiro contato que nós vamos ter com esse ser conhecido como o anjo, sempre aparece o artigo definido, ele não é um anjo qualquer, ele sempre aparece com o artigo definido, o anjo, e anjo geralmente está com letra maiúscula. Então, por quê? Porque o autor, os
tradutores, o autor bíblico já sabia que naquele contexto ali é uma personificação da divindade. No contexto judaico, hebraico, que vem para nós temos a nossa cultura judaica cristã, o anjo, na realidade, ele não é uma pessoa independente, ele é uma partícula do próprio Deus, ele é um desdobramento do próprio Deus. É como se é como uma gota da água. Então você tem um copo cheio de água, uma gota que sai da água, ela é a mesma substância, ela tem a mesma compostura, ela tem tudo, mas ela é. Então, qual é o poder de um anjo? É uma outra pergunta que foi feita. O anjo tem todo o poder para realizar aquilo para o qual Deus ordenou. Porque a ordem vem de Deus, a autoridade vem de Deus e o poder também emana de Deus. Então, de Deus emana o poder, de Deus emana toda a glória, de Deus emana toda a condição. Assim como Deus diz para o pregador, vai lá e prega, e o pregador vai e consegue fazer. Quando nós conseguimos fazer coisas que muita gente não consegue, nós fazemos em nome do Senhor. Quem é que tem o poder? O poder tem o Jorge Videira? O Jorge Videira tem poder para fazer alguma coisa? Não. Ele vai e o Senhor é que dá a capacidade. Então, todo o poder emana do Pai, do Senhor absoluto. Então, para o contexto judaico, o anjo ele é uma personificação, é uma fragmentação do próprio Deus, de uma sua dimensão. Nós, no cristianismo, já cremos que o anjo tem personalidade, por causa dos textos que nós temos, dos apóstolos e tal, que os judeus não têm, para poder entender melhor, né? Temos também os textos do Novo Testamento, principalmente os evangelhos. Aí nós temos como estudar melhor a questão dos anjos. Então nós podemos colocar os anjos em vários aspectos. Por exemplo, eu anotei aqui, já que eu estou sem computador, por exemplo, os anjos são criaturas. Ele não é o próprio Deus aparecendo, são criaturas. Então, os anjos são criaturas de Deus, certo? Eles são seres espirituais com o poder de se materializar. Então, por isso que eu quero ler aqui textos lá com relação a Abraão, onde Abraão vai pegar pão para eles comerem, Abraão vai matar lá um bezerro, e eles vão comer o bezerro, e depois eles vão embora e a comida não fica lá no chão, eles vão embora. Ao contrário de demônios que não podem comer, a não ser que se apoderem do corpo de alguém, certo? Então, através do corpo daquela pessoa, o demônio bebe cachaça, o demônio faz o que bem entende. Mas ele, esse demônio, não tem como fazer sem o corpo de alguém. Já o anjo não, o anjo pode se materializar e, além de se materializar, ele também pode se humanizar. Então, toda vez que você vê um anjo aparecendo na Bíblia, na maioria das vezes, ele aparece em forma humana, a não ser lá naquela visão de Ezequiel, do querubim, que nós já explicamos, que é uma visão do Evangelho, uma visão figurada do Evangelho, e outras visões mais, por exemplo, os serafins que Isaías viu, né? E a maioria dos teólogos acabam pensando que eram 3, porque as vozes diziam santo, 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 repetidas vezes, então eles acabam achando que eram 3, mas o número de serafins não está estabelecido ali. Só diz que Isaías entrou no templo depois da morte do rei Uzias e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam em volta dele. Então, logo em volta do trono estão os serafins. Então, em glória e majestade vem os serafins. Se a gente pudesse distribuir essa questão. Em autoridade e poder estão os arcanjos. Então você vê, quando Daniel está para receber aquela notícia lá do Gabriel, e o Gabriel chega, o Gabriel diz, olha, eu demorei porque no caminho, Satanás se colocou no meu caminho e eu tive que pedir ajuda. Então Deus mandou Miguel. Opa, então você percebe que Daniel recebe a visita de Gabriel, certo? E no contexto, Gabriel não estava autorizado a lutar contra o diabo, contra Satanás. Então Deus mandou Miguel, que é um arcanjo. A palavra arc quer dizer arcebispo,
né? Arque quer dizer acima de. Então essa expressão arcanjo quer dizer, seria alguém que está acima dos anjos. Então, o Miguel é um arcanjo, o Gabriel é um anjo. Então, tudo indica que um tenha mais autoridade do que o outro, embora o poder emane de Deus. Sempre o poder emana de Deus. Mas vejam, eles são todos espirituais, são seres pessoais, cada um é uma pessoa distinta. Eles não são semelhantes, tá? Não são todos iguais como nós, seres humanos, somos todos iguais. Por isso que é muito mais difícil para a salvação de todos que pecaram, porque teria que ter um salvador para cada um deles que pecou, porque não há semelhança entre eles. Já nós não, assim como por um homem o pecado entrou, por um homem também o pecado saiu, certo? É importante você entender que eles são todos criaturas e são independentes, além de serem pessoas distintas, com personalidade, se alegram, só que os sentimentos que eles têm são diferentes dos nossos sentimentos, por exemplo. Por exemplo, quando Deus manda um anjo ir com a espada e matar todo mundo, o anjo vai lá e mata todo mundo. Aí ele mata a criança, mata a velha, mata todo mundo, e você diz, poxa, mas um anjo de Deus matando todo mundo desse jeito? Lembram lá quando Davi pecou e Deus mandou o anjo com a espada, e o anjo com a espada... Anjo com espada é sempre sentença de Deus. Cuidado com esse negócio de ver anjo com espada na igreja, porque isso aí é meninice, isso aí tem a ver com heresia. Anjo com espada não entra no meio da igreja, a não ser que essa igreja esteja em pecado. Aí, e se o anjo aparecer com a espada, o negócio está feio, é para correr todo mundo que o negócio vai pegar. Na Bíblia, anjo com espada tem a ver com punição. Então, quando o anjo apareceu lá, o Davi ficou desesperado, certo? Então, no local onde o anjo determinou, ele correu lá para fazer um sacrifício ao Senhor, para que o anjo parasse de matar as pessoas, tá certo? Mas por que esse anjo mata? Porque para ele não existe diferença entre criança e adulto. O anjo não tem filho, não se reproduz, ele não tem marido, nem esposa, não tem sexo. Então o anjo não tem, por exemplo, nós temos o sentimento saudade, não é? Estou com saudade de vocês, eu quero ir ver. Eu pedi a alguns para fazerem vídeo, para que eu pudesse ver, né, a ideia da nossa querida irmã Lúcia, foi a primeira que mandou um vídeo bonito, eu gostei, estou guardando, é uma coisa boa. A Inês também mandou, com toda a sua família. Cristiano mandou um vídeo lá comendo um churrasquinho e um camarão assado na brasa. Esse camarada me matou de raiva, porque a Carmelita então ficou doida. Cristiano, como é que tu faz um troço desse pra gente? Vai mostrar um troço tão gostoso. Mas que bom, Cristiano, que carinho gostoso, que coisa boa você ter mandado o seu vídeo. Foi muito gostoso a gente ver vocês, porque vocês me veem toda noite, mas eu não vejo vocês. Então, um vídeo a gente consegue ver e tal. Então, nesse contexto, vocês percebam que esse sentimento de filho, o anjo não tem. O anjo não tem um filho, ele não se casou, então ele não sabe o que é ter saudade. O anjo está com saudade. Saudade de quem? Ele não tem a menor ideia do que é isso. Ele não sabe o que é filho, amor de cara, um carinho, um beijo do neto. Agora mesmo, meu neto, vovô, você está com muita saudade de mim? Estou com muita saudade. Anjo não sabe o que é saudade de um neto, ele não tem neto. Ele não tem esse tipo de sentimento. Embora ele se alegre, embora ele festeje, embora a Bíblia diz que eles se entristecem com as nossas faltas, mas os sentimentos são diferentes. Eu espero que eu esteja entendendo, explicando bem. Está bem entendido essa questão que eu estou colocando aqui a respeito dos sentimentos, hein pessoal? Então, o Felipe está lembrando bem ali, o Felipe Leal está sempre ligado. A questão da mula lá, do anjo com a espada que parou, a mula viu e o profeta mesmo não viu, porque o olho dele estava cheio só pensava em dinheiro, né, o Felipe? Felipe está lembrando muito bem, a mula viu, tem hora que o animal vê e sai correndo, e nós mesmo não vemos nada, né? Assim como demônios, como eu li lá no caso do Gadareno, os demônios entrando no corpo dos porcos. Então, se pode ter um porco endemoniado, pode ter um cachorro endemoniado, pode ter cavalo endemoniado, touro endemoniado. Pode, pastor? Pode.
Agora, não é todo touro que está passando pela rua, não é todo cachorro que está passando pela rua que você vai achar que está endemoniado, né? Cuidado, não vai ficar vendo demônio em tudo, que isso é fanatismo, e aí também não agrada a Deus. Você tem que ter os olhos ungidos, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus tanto, mas nós vamos falar sobre isso depois. Então, eles não se casam, são seres imortais, são poderosos à medida do que Deus estabelece para eles fazerem. Então Deus já outorga a eles o poder para realizar. Não tem como Deus pedir a um anjo para fazer uma coisa que Deus também não deu o poder para que eles façam. Então um anjo teria o poder de destruir o planeta inteiro, se ele quisesse. Lembram daqueles 4 que vão ser soltos na grande tribulação, que eu falei ontem. Cada um deles vai matar 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas. São 2 bilhões de pessoas que os 4 vão matar num período de 7 anos. Está na Bíblia. Ah, pastor, você está fugindo da hermenêutica. Não, estou fugindo de hermenêutica. Eu só não estou interpretando com a visão folclórica que vocês acham que deveria ser. Estou interpretando o texto como ele está escrito, certo? Muito bem. Agora, cuidado que não existe na Bíblia a pessoa do anjo de guarda. Isso vem do catolicismo por causa de uma interpretação errada. Quem é o anjo da guarda? Não tem um anjo da guarda. Deus não estabelece para cada pessoa um anjo da guarda. Não. Agora, Deus guarda, sim, existem anjos que são estabelecidos para vir e guardar. Sim, mas no momento certo, no momento necessário. Você não tem um anjo a tiracolo. Não precisa acender vela para o seu anjo, porque você não tem. Não é uma posse sua. Isso é doutrina, infelizmente, católica, baseando-se em texto errado, tá certo? Por isso que a gente tem que entender quem é esse anjo do Senhor, para a gente poder entender melhor o contexto do que nós precisamos saber. Porque o que eles entendem errado? É, por exemplo, o Salmo 34, versículo 7. Olha o que o Salmo diz. O anjo do Senhor, o anjo com letra maiúscula, acampa-se ao redor. Ora, então, perceba o que o texto está dizendo. Esse anjo tem o poder de estar na frente, tem o poder de estar atrás, tem o poder de estar do lado direito, tem o poder de estar do lado esquerdo. Se ele fosse um anjo comum, ele não teria esse poder. Por quê? Porque o anjo não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele acamparia do lado direito, ele acamparia na tua frente, ele acamparia atrás de você, mas ao teu redor o tempo inteiro. Que anjo é esse que tem esse poder de estar ao redor de todos ao mesmo tempo? É um anjo só. Quem tem esse poder, ele precisa ser onipresente. E nós vamos ver que isso aqui é uma teofania. O autor não sabia que essa figura, que ele chama de anjo do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo hoje, que está presente em todos nós. Ele não vos deixará órfãos, ele estarei convosco todos os dias. Então o anjo do Senhor que está presente conosco é Cristo. E às vezes a gente fica pedindo a presença do anjo e Jesus está aqui, está dando o coração, dizendo: meu filho, eu estou com você, não temas, segue em frente, eu estou contigo, vai, meu servo, eu estou contigo aqui, eu estou te apoiando. E você: ai, Senhor, manda um anjo, manda o Gabriel. O Gabriel não é onipresente, o Gabriel não pode estar em todo canto ao mesmo tempo. A gente, a oração, olha a oração, eu quero o Gabriel. Aí a gente coloca o Gabriel com mais poder do que o próprio Jesus. Jesus é onipresente, ele pode estar com você, ele pode estar onde for. Hoje eu recebi como comunicado de uma pessoa que foi assistir uma palestra minha, já tem muitos anos, não lembro mais quanto tempo, e ela já está na Alemanha há 10 anos, e de repente ela entrou lá sem querer no meu Facebook e viu que eu estava fazendo lives, e aí escreveu para mim dizendo que estava muito feliz com a live que ela viu e que agora ela ia acompanhar de lá, mas ela ia acompanhar através do YouTube, já que ela tem como, porque não dá, o fuso horário de lá é diferente, para ela ficar acordada, né, lá já seria de madrugada para ela poder ver. Então veja, da Alemanha tem gente vendo o nosso trabalho aqui. Eu não tenho como estar na Alemanha,
Mas na Alemanha, Deus está com ela, Jesus está lá com ela. Jesus está aqui comigo, Jesus está na Alemanha, Jesus está com meu amigo que está lá na Bolívia, Jesus está com o missionário nosso na Argentina, Jesus está com os meus companheiros nos Estados Unidos, Jesus está com os meus amigos que me acompanham, meus ex-alunos e irmãos queridos que estão em Portugal, que estão na Espanha. Tem sim, tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente, muita gente em Manaus, Belo Horizonte. Todos esses lugares têm a presença de Cristo, porque Cristo é onipresente. Então, volte para o texto, olha só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então, não pode ser um anjo comum. É o anjo do Senhor, certo? E ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O teu temor é pelo anjo? Você teme ao anjo ou você teme a Deus? Você adora o anjo ou você adora a Deus? Você respeita o anjo ou respeita a Deus? Porque o texto aqui está dizendo que ele recebe o temor, ele recebe a adoração. Esse anjo aqui do Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Opa, eu temo a Deus. Eu tenho o temor de Deus na minha vida e Deus me livra. Através de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que é o único canal. Agora, como ele faz isso? Ele pode ordenar os anjos. Ele pode ordenar um anjo que não deixe o carro bater. Ele pode ordenar um anjo que não deixe uma bala perdida me alcançar. Ele pode fazer isso. E muitas vezes isso acontece e você não vê. Aquela água contaminada que estava com vírus, você acabou não bebendo. Aquela hora que você ia botar a mão num lugar qualquer e o anjo não deixou, te deu um esbarrão. E você ainda ficou com raiva da pessoa que te esbarrou. Mas naquele momento, quem sabe, você ia ser contaminado. E você não entendeu. A maioria das coisas que acontecem conosco, nós não entendemos. E às vezes murmuramos por não compreender. Então é uma hora que você acaba saindo atrasado. Você não entende. Puxa vida, eu me programei todo. Acabei que eu perdi o ônibus. Opa, que coisa boa. Eu tenho casos na minha vida, vários casos. Um dos mais terríveis que eu posso contar para vocês, eu estava dentro de um ônibus vindo eu morava no Village Pavuna, morava em Pavuna, na época que os prédios foram construídos ali, no chamado Village, e tinha um apartamento meu lá e a gente morava lá. A Andressa era recém-nascida e eu estava voltando do trabalho, só que o meu ponto seria o terceiro ponto. E aí, quando o motorista foi caminhando, eu me levantei para chegar para frente, para ficar perto ali do banco. Antigamente, os ônibus, a gente entrava por trás e descia pela frente. Agora é que mudaram esse negócio, né? Hoje a gente entra, sei lá por onde entra, já não sei mais nada. Então, o que aconteceu? Eu fui vindo para frente. Na hora que o ônibus parou para pegar passageiro, eu ouvi a voz de Deus dizendo, desce aí, dentro de mim. A voz de Deus dizendo, desce aí. Eu digo, mas eu vou descer aqui, ainda faltam 3 pontos. Desce aí de novo. Aí o motorista, quando arrancou, eu digo, motorista, peraí, desculpa. Abre aí, deixa eu descer. Aí eu desci. Tinha uma curva, e quando ele fez a curva, tinha uma outra rua que descia para desembocar nessa rua principal, certo? E aí o que aconteceu? Eu desci. Quando o ônibus faz a curva, desceu um caminhão de gás descontrolado e bateu exatamente daquele lado onde eu estava, matou o motorista, matou um monte de gente e eu fiquei ali apavorado olhando aquilo tudo, aquela confusão toda, todo mundo apavorado, todo mundo correndo e eu meio estagnado, pensando, meu Deus, que voz foi essa que eu ouvi que mandou eu descer? Deus me livrou da morte naquele momento? Lógico que sim, mas por que não livrou os outros? Não sei. Há esses casos, Deus livra um e deixa o outro, Deus tira um e deixa o outro. Eu não sei como Deus faz as coisas e por que Ele faz, mas uma coisa eu sei, Ele me livrou naquele dia, certo? Então, acontecem essas coisas. Aí eu vou dizer o quê? Glória ao anjo, eu quero saber o nome do anjo que me livrou naquele dia. Não quero saber o nome de anjo, eu não tenho nenhum compromisso com o anjo, meu compromisso é com Deus. Amém? Até aqui, pessoal? Amém? Todos estão entendendo? Está todo mundo participando?
Então, vejam, no caso de Abraão, lá no capítulo 18, nós vamos encontrar alguns textos importantes que nos dão uma base muito interessante a respeito da conversa que Abraão teve, né? No capítulo 18, diz que Abraão estava debaixo de um carvalho. Quem já foi comigo a Israel, de vez em quando a gente vai lá em Mamre, que é um lugar chamado Mamre, outros falam Mambre também, né? E Abraão estava sentado ali, de repente apareceram três varões, e esses varões vão conversar com ele. Repare no versículo 4, não vou ler o texto porque senão o tempo não vai dar. No versículo 4, que ele manda buscar água para eles, porque já era mais ou menos meio-dia, o sol estava no topo, então era por volta de meio-dia. Ele viu os anjos, de repente apareceram para ele, ele não viu os anjos vindo, caminhando de longe, de repente os anjos apareceram. Vejam que eles se materializaram porque eles vão beber água. Depois veja o versículo 5, que ele corre lá e manda fazer 3 porções de farinha para fazer pão. 3, uma porção para cada um. Eles vão beber, eles vão comer. Depois ele corre lá e manda fazer, no versículo 7, ele vai lá no meio das vacas e vai pegar, o texto diz aqui, uma vitela, ou seja, uma bezerra bem jovem, né? Com a carne bem tenra, bem macia. E ele vai mandar fazer, e os anjos estão lá esperando ele terminar de fazer isso. Depois ele senta e começa a comer. E enquanto ele está comendo, um dos anjos vai dizer: olha, você vai, a partir de agora, a tua mulher vai... Ele já estava com 99 anos, a mulher dele já estava com 89, ela era 10 anos mais nova do que ele. E ele com 99, certo? Ela com 89, e o anjo diz: olha, daqui a um tempo a tua mulher vai dar à luz, o teu filho vai nascer, que é o Isaac, certo? E aí ele sentado conversando, a Sara estava lá dentro, ouvindo a conversa. Sabe essas irmãzinhas que gostam de ficar atrás da porta ouvindo tudo? A Sara era desse jeito, né? Ela sabia de tudo, era terrível. Então, ela estava atrás da porta. Quando o anjo falou com Abraão, ela deu um sorriso. Ela riu, ela sorriu. Entendeu? E sorrir, esse ato de sorrir, isso é Isaac. Isaac quer dizer sorriso, certo? Então, o anjo disse assim: olha, já que a tua mulher riu lá dentro do que eu estou falando aqui fora, olha, como é que ele sabia o que ela estava falando lá dentro? Que anjo é esse que sabia o que ela estava fazendo lá dentro, por trás das cortinas? Né? Anjo sabe? Anjo não é onipresente. Esse anjo aqui sabia. Olha que esse anjo se destaca, eram 3, mas um deles é especial. Então perceba aqui, aí ele diz: porque ela riu, então a partir de agora o nome da criança vai ser Isaac, né? Aí ela tenta mentir, ela diz: não ri não. Aí ele diz: riu sim, eu vi você rindo. Como que ele viu? Se ele estava lá fora e ela estava lá dentro. Então veja a capacidade desse ser, certo? E Sara negou, dizendo que não riu, mas ele disse: riu sim. Aí vem o versículo onde ele vai começar a negociar. Então o que vai acontecer? No contexto do mesmo capítulo 18, você nota que um fica com Abraão e os outros 2 vão para Sodoma e Gomorra, certo? E agora Abraão começa uma espécie de negociação com esse anjo. Por quê? Os anjos iam ver a cidade e iam destruir a cidade. A ideia era mandar a chuva de enxofre, de fogo do céu, para destruir a cidade. Abraão, então, tenta convencer aquele que ficou com ele, que no caso era o anjo do Senhor, e ele vai negociar, né, com esse anjo a respeito de todas essas coisas, né? E ele vai dizer: poxa, se tiver pelo menos 50 pessoas lá que sejam justas, é lógico que Deus já sabia que não tinha justo nenhum lá, né?
e tal, você vai destruir a cidade. Aí esse anjo, que no caso é o anjo do Senhor, que tem autoridade para negociar, que tem autoridade para decidir. Note que nenhum anjo decide nada, ele vem, entrega o recado e pronto, acabou. Mas esse aqui não, esse aqui tem autoridade para discutir, para negociar. Não, tá bom, se tiver 45 eu deixo. Não, mas se não tiver 45, aí, se tiver pelo menos 30 eu deixo. Mas se não tiver 30, acabou ficando por 10. Se tiver 10, se tiver 10 eu não destruo. Mas ele já sabia que não tinha. Por quê? Porque Ló e a mulher, mais as 2 filhas e mais os 2 genros, são os únicos que vão sair. Mesmo assim a mulher olha para trás e acaba ficando por lá mesmo, certo? Ela não fica dentro da cidade, mas também não sai. Tem gente que é assim, ele também não sai, ele não ganha, mas também não fica. Ele está no meio do caminho, que nem a mulher de Ló, né? Nem entra, nem sai, nem deixa ninguém entrar. E o que vai acontecer? É interessante essa conversa, porque esse anjo que fica é o anjo do Senhor, que tem autoridade para conversar, para dialogar, para mudar de ideia, para mudar nome. Ele muda o nome de Sara de Sarai para Sara. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Ele muda nomes, ele tem poder de decisão. Então esse ser chamado o anjo do Senhor, ele tem autoridade de comando sobre ele, e ele não é um simples anjo comum. Ele é uma teofania. É importante isso. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ler outros textos, como, por exemplo, quem falou com Moisés no meio da sarça ardente? Quem falou? A gente, às vezes, não entende o texto, né? A gente, às vezes, fica achando que Deus falou, foi Deus, falou com Moisés no meio da sarça ardente. Não, olha o que o texto diz, a gente não para ler, a gente ouve as conversas dos outros, ouve as pessoas falarem e não vai ler. Olha o capítulo 3 de Êxodo, que diz assim, ó, versículo 1 em diante: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Deus, ao monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo, olha como está esse anjo aí na sua Bíblia. Anjo com letra maiúscula do Senhor. Geralmente a palavra Senhor toda escrita em maiúscula. E uma chama de fogo consumia e tal. E o Senhor, vendo, chamou ele para conversar. Quem é esse Senhor que vai conversar? Por isso que quando o Moisés pergunta qual é o nome que eu vou usar, vai lá e diga que o eu sou. Eu sou. Quem é o eu sou? Quantas vezes você já viu essa expressão eu sou na Bíblia Sagrada? Eu vou lembrar você. Quem é que disse eu sou o caminho? Quem foi que disse eu sou a verdade? Quem foi que disse eu sou a porta? Quem não entrar por mim é ladrão e salteador. Quem foi que disse eu sou a vida? É Jesus, o eu sou, que conversou com Moisés no passado, que conversou com Abraão no passado. Lembra lá no sacrifício de Isaac? O tempo não dá para ler, mas leia o sacrifício de Isaac. Quando vai, o Abraão vai levantar o cajado, o cutelo para matar É no capítulo 22, não é isso? Capítulo 22 de Gênesis, versículo 10, diz assim, olha: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor, olha a palavra anjo como é que está escrito na sua Bíblia. Anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha como é que o anjo do Senhor, sendo Jesus Cristo, dá glória ao Pai, como sempre Jesus falou, né? Nenhuma coisa vocês receberiam se não fosse o Pai. Jesus glorifica a Deus, né? O Espírito Santo faz a gente glorificar Jesus e Jesus glorifica a Deus. E olha o que o texto diz: agora sei que temes a Deus,
tu temes a Deus. Mas olha o que segundo, como é que continua o texto. É por isso que a gente tem que ler. A gente não pode ficar ouvindo os outros. Lê a Bíblia, você tem que aprender a ler. Olha o que está escrito. E não me negastes o teu filho. Então, peraí, quem falou? O anjo. O anjo disse, para, Abraão, não precisa matar a criança. Agora eu sei que tu temes a Deus. E não me negastes o teu filho. Então, quem foi que pediu para Abraão matar a criança? O anjo do Senhor. Mas que anjo é esse que tem esse poder todo? É Jesus Cristo. É uma teofania, é Deus aparecendo, Deus se manifestando, Deus se permitindo ver. Então, todas as vezes que você consegue ver Deus na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é através de Jesus Cristo, Mas aí surgiu uma pergunta muito interessante ontem, que eu deixei para responder hoje nesse finalzinho. A pessoa disse assim, poxa vida, pastor, se Deus, conversando com Abraão, disse que se tivesse 10 pessoas naquela cidade de Sodoma, que fossem servos de Deus, Deus salvaria a cidade, já que o Senhor também disse, veja, me colocando as minhas palavras contra mim mesmo, né? Mas eu gosto disso, eu não corro da batalha não, pode usar minhas palavras contra mim, que eu não tenho medo de enfrentar. E se eu estiver errado, eu peço perdão, não há problema nenhum. Aí ele diz, o Senhor também disse que o Brasil é o país que tem mais evangélicos do mundo. Então, caramba, será que no Brasil não tem mais do que 10 pessoas justas para Deus não destruir o Brasil no contexto aí da grande tribulação e tudo mais? É importante você entender que no contexto lá de Sodoma e Gomorra, a salvação era da vida humana, não era a salvação da alma, certo? E Jesus veio para salvar a alma. Jesus não veio para salvar a vida no sentido carnal. Ele veio para salvar a alma de todos nós. Jesus propõe a salvação da alma e não do corpo em si. Mas ele também promete nos guardar e nos livrar de todo mal. Sim, ele promete. Não é verdade? Ele promete que nós tenhamos essa condição. Mas por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Sodoma e Gomorra foi destruída por quê? E eu quero que você atente para um texto que eu quero ler para você, que está em Mateus, certo? Eu sei que o tempo já foi embora, mas eu quero que você leia Mateus capítulo 11, para que a gente lembre desse texto com todo o nosso respeito e carinho. Mateus capítulo 11, olha, palavras do próprio Jesus, versículos 23 e 24. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Lá a gente viu que não tinha justo. O Ló só consegue salvar ele, suas filhas e 2 genros. A própria mulher ficou. Aí Jesus vai dizer assim, ó, no capítulo 11 de Mateus. Por isso que eu gosto de Mateus, tá? Não tenho nada contra nenhum livro, mas eu acho que Mateus é legal. Então veja só o que ele diz assim, ó, mas tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem tido feitos esses prodígios que em ti operam, teria ela permanecido até o dia de hoje. Aí vem o 24. Portanto, eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Opa, então peraí. Algumas coisas nós estamos vendo aqui, certo? Que vale a pena a gente discutir, o tempo não dá. Mas primeira, a razão de Sodoma ter sido destruída é porque o único representante de Deus que estava lá era Ló. E Ló não pregava. Ló não mostrava Deus. Ló só estava interessado em negociar as suas ovelhas e em ganhar dinheiro. É o caso de hoje. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro e não está interessado em pregar a palavra. Sabe por quê que no Brasil tem tanto evangélico e a gente não consegue nada? Porque a maioria está interessada nisso aqui, ó. A maioria está interessada em vender seu pão, em ganhar seu lucro, em ter o seu povo, em ter o seu nome, a sua igreja, o seu rebanho, o seu eu, e é tanto eus que o Deus
fica fora. Deus fica fora por causa dos eus. O de divindade, do poder, da glória, fica de fora dos eus. Então, não consegue fazer um trabalho unido com todo mundo, porque já não existe uma igreja só no Brasil, infelizmente. Nós não somos um único povo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um prega de um jeito, cada um pega a Bíblia e interpreta do seu próprio jeito. E aí ficam aí pregando esse monte de coisa. A maioria dos crentes não vão à igreja, não sabem o que é doutrina, não sabem o que é teologia, não sabem o que é conceito de salvação, não entendem nada dessas coisas e acabam fazendo essas interpretações que a gente, infelizmente, eu tinha outras coisas aqui. Então, por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque não havia milagres acontecendo lá. E Jesus está dizendo, Cafarnaum, você vai sofrer muito mais no dia do juízo. Opa, então peraí, calma aí. Isso aqui merece a gente conversar. Quando eu estiver falando sobre inferno, eu vou falar sobre isso aqui de novo. Porque o inferno não vai ser tudo igual para todo mundo. Assim como no céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e cada um vai ter o galardão segundo as obras, no inferno também. Aqui você está vendo, porém vos digo que haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum, palavras de Jesus, certo? Então os moradores de Cafarnaum, que viram Jesus acalmar a tempestade, que viram Jesus andar sobre o mar, que viu Jesus curar leprosos, que viu Jesus mandar os surdos ouvirem, que viu Jesus operar tantos milagres, e não quiseram saber de nada. Então a igreja de hoje tem que acordar, porque a gente está vendo muita coisa, a gente ouve a palavra, a gente escuta tanta coisa, a gente fala tanta coisa, a gente canta